Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento humano, possa estar em cada coração nesse dia que se chama hoje. E hoje a meditação é sobre a importância do perdão. Você já percebeu que quando nós fazemos algo de errado e vamos até Deus, nós queremos que Deus use de misericórdia para conosco, mas quando alguém faz algo de errado contra nós, muitas vezes nós não usamos dessa misericórdia, da mesma misericórdia que Deus usa para conosco. Muitas vezes nós não queremos usar essa misericórdia com o nosso próximo, com aquelas pessoas que nos causam mal. E nós iremos perceber isso na mensagem que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. E eu vou ler na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro vai até Jesus perguntando se é 7 vezes a quantidade de vezes que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. E Jesus falou para Pedro: não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Você já fez essa conta aí, 70 vezes 7, para saber quanto que dá? Eu já fiz. A primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu fiz a conta. Depois você faz aí e me responde lá nos comentários quanto que deu essa conta. Jesus, ele não quer falar a respeito de quantas vezes, a quantidade de vezes que nós temos que perdoar o nosso irmão. Jesus está falando que nós temos que perdoar o nosso irmão infinitamente mais. Não tem a quantidade, mas essa quantidade é infinita. Todas as vezes que o nosso irmão vir até nós pedir perdão, o Senhor Jesus está nos ensinando a perdoar. Por que o Senhor Jesus está fazendo isso? Porque Deus, ele nos perdoou. A nossa conta era muito grande. Nosso pecado, ele era muito grande, muitos pecados. Então Deus, ele nos perdoou de uma conta enorme. E se Deus nos perdoou de uma conta enorme, Deus enviou o seu próprio Filho na terra para morrer em nosso lugar. O próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então Deus, a palavra do Senhor diz que ele nos perdoou tanto, ele nos amou tanto, que ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos perdoados, fôssemos limpos, fosse remido dos nossos pecados. E por isso o Senhor Jesus espera que nós perdoamos também o nosso próximo, porque o perdão de Jesus foi infinitamente maior do que o nosso. Então, se ele nos perdoou de tantos pecados, ele espera que nós também venhamos a perdoar o nosso próximo quando ele vier até nós para nos pedir perdão. E você já se perguntou de onde vem essa passagem de 70 vezes 7 que tem lá na Bíblia? Essa passagem, ela nos remete lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 4. Depois vocês leem lá o livro de Gênesis, capítulo 4, que vai falar sobre Caim. Quando Caim matou Abel. Caim, ele matou Abel a palavra do Senhor diz que foi por inveja. Porque Abel,
ele foi até Deus e deu o seu melhor, ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. E Caim, ele ficou com inveja porque ele não ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. E por isso, ao invés dele se arrepender e ao invés dele ir até Deus, entregar o seu melhor para Deus, ele foi com raiva de Abel. E essa raiva foi crescendo, essa inveja foi crescendo. E ele matou o seu irmão Abel. E a palavra do Senhor diz que por ele matar o seu irmão Abel, ele cometeu o primeiro homicídio aqui na terra. E Caim, ele matar Abel, ele recebeu a maldição. Porque a palavra do Senhor diz: salário do pecado é a morte. E Caim, ele foi amaldiçoado, não só ele, como a sua descendência. E Caim foi para Deus e falou assim: Senhor, o meu pecado é tão grande e as pessoas, quando elas me verem, elas vão querer me matar. E Deus falou para Caim que ele ia colocar um sinal em Caim para que as pessoas, quando vissem, não o matasse. E aquela pessoa que matasse Caim seria castigada 7 vezes. Então Deus colocou esse sinal aí para que as pessoas, quando vissem Caim, não tentassem fazer vingança contra Caim, mas que perdoasse Caim, porque aquela pessoa que tentasse fazer vingança contra Caim, essa pessoa seria amaldiçoada 7 vezes. E Caim, ele saiu da presença de Deus e foi morar numa terra distante, e lá ele casou, teve filhos. E a palavra do Senhor fala que a descendência de Caim, um homem chamado Lameque, da 5ª descendência de Caim, ele era um homem muito mau e ele tinha 2 esposas. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 4, versículo 23, que diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então Lameque aqui, ele quis aumentar essa maldição da vingança, aumentar essa maldição da desobediência. Deus havia falado para Caim que aquela pessoa que o visse e o matasse seria castigado 7 vezes. Mas aqui Lameque, que é da descendência de Caim, ele quis por conta própria, porque ele era um homem mau, porque ele era um homem que não temia a Deus, que não conhecia a Deus, aumentar essa vingança, aumentar essa maldição. Então ele está falando aqui para suas esposas que Caim, aquelas pessoas que mataram Caim seriam castigadas 7 vezes, mas aquela pessoa que matasse a ele seria castigada 70 vezes 7. Então, com isso, ele quis aumentar esse poder de vingança, esse poder de destruição, esse poder de maldição, porque quando nós não perdoamos as pessoas, quando nós trazemos mágoas, trazemos rancor no nosso coração, isso vai causando na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta um poder de destruição. Isso foi o que Lameque fez, ele estava aumentando, potencializando o poder de destruição, o poder de vingança na vida das pessoas, na vida das pessoas que não perdoavam as outras pessoas. Então eu achava assim, então se uma pessoa me feriu, me causou mal, eu posso causar um mal ainda maior, 7 vezes maior, 70 vezes 7 maior na vida daquela pessoa. Então olha o mal que esse homem achava que ele podia trazer na vida das pessoas.
E esse homem ele era muito mau. E muitas vezes no mundo tem pessoas que acham que pode fazer como Lameque, que podem fazer vingança com as suas próprias mãos, que podem matar. Se uma pessoa causou mal para ela, ela pode causar mal para outra pessoa. Se uma pessoa feriu ela, ela acha que ela pode ferir aquela pessoa, que ela tem o direito. E muitas vezes no mundo de hoje as pessoas elas agem como Lameque agiu lá no passado, lá no livro de Gênesis. Muitas pessoas acham que elas devem agir como Lameque, que não deve perdoar. Se alguma pessoa causa um mal para ela, ela acha que ela deve fazer vingança com as próprias mãos, ela acha que ela deve maltratar, que ela deve tratar aquela pessoa da mesma forma que ela foi tratada. E isso não é o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele veio justamente para quebrar com essa maldição, para quebrar com a maldição da vingança, para quebrar com a maldição do ódio, porque a vingança, quanto mais eu vingo meu irmão, essa vingança ela vai aumentando, ela vai afetando a minha vida, ela vai afetando a vida das pessoas à minha volta. E o Senhor Jesus, ele veio para quebrar essa maldição dos 70 vezes 7. Porque a maldição de Lameque é que a pessoa podia vingar, mas o Senhor Jesus veio para mostrar que através do perdão, o perdão ele quebra todas essas maldições, maldição da ira, da vingança, do ódio, mostrando para Pedro que o perdão quebra todas as maldições, vence a vingança, vence o ódio. E o Senhor Jesus nos chama nesse dia que se chama hoje a perdoar. Está se perguntando por que, irmã Marilene, que eu devo perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Eu vou te responder continuando lendo a parábola, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia 100 milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o seu empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo:
É isso o que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente ao seu irmão. E o Senhor Jesus, ele conta essa parábola para Pedro e para as pessoas que estão em volta, falando sobre a importância do perdão, a importância de nós perdoarmos uns aos outros, de nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem e que nos pedem perdão, e muitas vezes não nos pedem perdão, mas nós temos que perdoar. Porque o Senhor Jesus está falando que esse homem aí, esse rei, tinha um empregado que devia milhões em moedas de prata. Então esse empregado devia muito dinheiro para esse rei, para esse seu senhor. Só que ele não tinha condição de pagar. E esse empregado, o que ele fez? Ele foi até o rei e pediu clemência e pediu misericórdia para com ele. Pediu que o rei perdoasse a dívida que ele devia. E olha que essa dívida era muito grande. Era milhões em moedas de prata. Não tinha como esse empregado pagar essa dívida para o seu senhor, para o rei. E o rei, muito bondoso, muito misericordioso, perdoou a dívida desse empregado. E esse empregado saindo, ele viu um colega dele de trabalho que devia 100 moedas de prata. E o que ele fez? Ele foi lá, pegou esse empregado, esse colega, pelo pescoço. A palavra do Senhor diz que ele prendeu ele, levou ele para a cadeia, não perdoou o que ele devia, ele pediu clemência para ele e ele não perdoou. Ele falou assim: você vai ficar preso aqui até o dia que você me pagar tudo que você me deve. E os colegas de trabalho viu o que ele tinha feito e foi lá e falaram para o rei: ó rei, tá vendo aquele empregado lá que o Senhor perdoou a dívida milionária dele? Sabe o que ele fez? Ele viu o colega dele lá que estava devendo 100 moedas de prata e ele foi lá e prendeu ele. E o rei, ele ficou muito indignado quando ele viu isso, quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido. E ele mandou chamar esse empregado. E esse empregado foi preso. E esse rei, o Senhor Jesus está mostrando essa parábola para nos ensinar que esse rei aí representa Deus. E que esse empregado mau, muitas vezes representa representa você, representa nós, que muitas vezes não perdoamos o nosso próximo. Quando o nosso próximo vem até nós para nos pedir perdão. Porque o rei, Deus, ele já nos perdoou de milhões e milhões de pecados, né? de milhões de dívidas, de ofensas. E muitas vezes nós não perdoamos as ofensas daquelas pessoas que vêm até nós nos pedir perdão. E o Senhor Jesus está nos ordenando a perdoar o nosso próximo. Porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, o Senhor Jesus, ele não irá perdoar os nossos pecados. E muitas vezes tem pessoas que acham que perdoar é esquecer. Muitas vezes pensam assim: eu não vou perdoar fulano não, porque ele não merece. Então o perdão, ele não é esquecimento, ele não é uma amnésia, você achar que perdeu a memória, que vai esquecer de tudo, não. Perdoar é você não guardar mágoa do seu irmão, é você lembrar daquele mal que aquela pessoa te causou, mas você não ficar mais com raiva, com ódio, guardando aquele mal no seu coração. É você se livrar de toda mágoa, é você se livrar de todo ódio, de toda tristeza que está no seu coração. Então, perdoar não é esquecer, mas perdoar
é você se libertar daquele mal, é você se libertar daquilo que te causava, daquilo que estava te causando mal na sua vida. E muitas vezes você vai pensar assim, não, mas ele não merece o perdão. Nenhum de nós merecemos o perdão e Deus, ele nos perdoou. Então, o perdão não é porque a pessoa merece, a outra pessoa merece o perdão, mas o perdão é porque eu não mereço ficar longe da presença de Deus. O perdão é para me libertar do sentimento maligno, do sentimento mal que está no meu coração. Porque se eu não me libertar desse sentimento, o Senhor Jesus não vai me perdoar. Então o perdão é para mim, é para eu, justamente para eu não ir pro inferno, é justamente para Deus me libertar desse mal. Porque se eu ficar nesse pensamento que a outra pessoa não merece, que eu não vou perdoar, o que vai acontecer? Deus, ele não vai me perdoar. Então você que já sofreu tanto, você não merece, além desse sofrimento, você não merece ficar longe de Deus, você não merece ficar afastado de Deus na eternidade. Então perdoe, porque Deus, ele quer que nós passemos a eternidade com ele. E para nós passarmos a eternidade com ele, nós temos que liberar perdão. Porque não importa se a pessoa mereça ou não mereça, mas o importante é que se eu não liberar perdão, eu também não vou merecer o perdão de Deus. Eu vou ficar afastada da presença de Deus. Outra coisa é que tem muitas pessoas que acham que perdoar é ter que conviver. E vai ter situações que nós teremos que perdoar as pessoas, mas nós não somos obrigadas a conviver com essas pessoas. Porque essas pessoas muitas vezes são pessoas que são agressivas, são pessoas que nos agridem, que nos causam mal. E o Senhor Jesus, ele nos chama a perdoar, mas ele não nos chama a termos que conviver com pessoas que possam nos causar danos, que possam nos causar alguma violência, algum mal. Então, se você está com uma pessoa que está te causando violência, seja violência doméstica, seja no seu trabalho, então você não é obrigado a conviver com essa pessoa que está te causando esse dano, que está te causando esse mal. Mas a palavra do Senhor diz que você é obrigado a perdoar. Então perdoe, se você puder afastar dessa pessoa, afaste-se, para que não venha causar um mal maior na sua vida. E outra coisa que o Senhor, que tem pessoas que acham que é um mito, é que para perdoar eu tenho que sentir vontade. E isso não é verdade. O Senhor Jesus, muitas vezes nós não vamos querer perdoar quem nos causa mal. A nossa natureza é de nós querermos vingança. A nossa natureza é a natureza de Lameque, é a natureza de Adão. Pela nossa vontade, nós não vamos querer perdoar, nós vamos querer vingança, ou muitas vezes vingança de 7 vezes, de 70 vezes 7. Mas o Senhor Jesus espera que nós tomemos uma decisão de perdoar o nosso irmão. Porque se eu não perdoar o meu irmão, né, a consequência maior disso vai ser que o Senhor não irá me perdoar. Então, se eu não tenho o perdão do Senhor, eu não tenho a presença do Senhor na minha vida, eu vou ficar afastada do Senhor, eu vou ficar afastada da presença do Senhor. Eu vou perder a minha salvação, que é o mais importante. Então, nesse dia que se chama hoje, o Senhor Jesus nos chama a perdoarmos o nosso próximo, a perdoarmos aquele
aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos causaram mal, né? Então, que nós possamos perdoar o nosso próximo, que nós possamos fazer o caminho que o Senhor Jesus fez, o caminho do perdão, o caminho de quebrar maldição, o caminho da bênção, que nós possamos esperar no Senhor Jesus, que nós não venhamos fazer vingança com as nossas próprias mãos, porque a palavra do Senhor diz que a Ele pertence a vingança, não a nós. E cabe a nós perdoarmos os nossos irmãos, perdoarmos uns aos outros, para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor Jesus e que possamos receber a nossa salvação, que possamos passar a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar nesse dia que se chama hoje. Pedimos para Deus quebrar o nosso coração, nos dar sabedoria. Amém? Querido Deus e amado Pai, Pai amado, nesse dia que se chama hoje, queremos nos colocar, Pai, na Tua presença, Pai. E queremos, Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. E queremos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a perdoarmos o nosso próximo, Pai. A perdoarmos, meu Pai, as pessoas que nos causaram mal, que nos causaram dano, Pai. Nos ensina, Pai, a perdoar o nosso próximo, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor nos lavou, nos purificou com o Teu sangue, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor Jesus, a termos um coração perdoador, Pai. É o que pedimos nesse dia, Pai, e pedimos que o Senhor seja conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.